Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Reis. Estamos em 1 Reis e quero convidar você a acompanhar comigo uma passagem que está em 1 Reis 18. Antes disso, rapidamente, para quem já tem acompanhado os devocionais anteriores, pôde perceber uma pequena mudança no dispositivo de transmissão. Tive um pequeno problema com o meu computador e acredito que isso não impediria que fizéssemos os nossos devocionais por meio do dispositivo móvel. Então eu não vou conseguir projetar por escrito o texto bíblico para nossa leitura, mas vamos fazer do modo tradicional a leitura. E eu peço que você acompanhe comigo o que está em 1 Reis, no capítulo 18, dos versos 20 a 24, que diz o texto: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham-nos sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Bem, qual o contexto aqui? Estamos falando sobre Elias, um profeta do Senhor, que foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para profetizar nos dias do rei Acabe, rei de Israel. E como já vimos nos devocionais anteriores, já estamos falando de uma nação de Israel dividida agora entre dois reinos: reino de Judá, que prevalecia com a tribo de Judá, com Benjamim inserida nessa própria tribo, chamado de o Reino do Sul, o Reino de Judá, e o outro reino, o Reino do Norte, o Reino de Israel, que abrangia as outras 10 tribos remanescentes. E até aqui, nos devocionais decorridos, nos livros de Reis lido e acompanhado até agora, desde o primeiro rei nomeado em Israel, Jeroboão, e até aqui no texto lido, rei Acabe, em Israel passou-se 8 reis. Isso no decorrer desde a leitura do capítulo 13 até aqui o capítulo 18. E em Israel apenas 4 reis, desde Roboão, ou de Salomão, que sucedido pelo seu filho Roboão, vindo então com a morte de Roboão, Abias e Asa. Então, enquanto o rei Asa reinava no sul, Acabe reinava sobre o reino do norte, o reino de Israel. Elias, então, este profeta, foi chamado por Deus para profetizar contra Acabe, e dos 8 reis que reinaram sobre o reino do norte, aqui em Reis 17 e 18, o escritor deixa muito claro que Acabe tornou-se o pior rei que passou. E interessante pensar que no livro de Reis
registra-se pelo menos 20 reis que reinaram sobre Israel e 20 reis que reinaram sobre Judá. Dos 20 reis que reinaram sobre Israel, nenhum tinha temor ao Senhor. Dos 20 reis que reinaram sobre Judá, pelo menos 12 deles não tiveram qualquer tipo de temor e nenhum deles, acerca dos quais foi dito ou registrado, e andou o rei segundo os caminhos de Davi, a quem o Deus o chamou de o homem segundo o seu coração. Desses 20, 12 disse que nenhum deles tiveram qualquer tipo de temor, 8 sim. E desses 8, 4 tiveram notório destaque em andar mesmo com Deus. O próprio Salomão, embora desviando-se ao fim da vida, aqui o rei Asa, que estava reinando sobre Judá, sim, ele teve um coração reto, temente ao Senhor, ele proporcionou muitas reformas para reconduzir o povo de Judá em adoração ao Senhor, e posterior a esse que vamos ver mais à frente, o rei Ezequias foi um rei piedoso, o rei Josias também foi um rei piedoso. Então, esses 4 tiveram notórios destaque, né? Asa, Ezequias, Josias e Uzias, também chamado de Amazias, também teve por muito tempo andado com o Senhor. Os outros 4, ora andavam com o Senhor, ora tinham o seu coração, titubeavam. Bem, nos focando aqui acerca do capítulo 17, 18 e necessariamente do 18 lido, o que acontece? Quando Elias foi chamado por Deus para confrontar Acabe, ele diz para Acabe: olha, no Monte Carmelo, reúna todos os seus profetas, os profetas de Baal, 400 profetas, os 450 profetas de Astarote ou Azerá, conforme a tradução, mas era uma deusa sidônia, uma deusa em que era buscada pela busca pela fertilidade. Então, muitos dos cultos prestados a esta deusa Azera ou Astarote envolvia uma devoção associada com orgias, no sentido de entrega sexual diante deste ídolo de Azera para invocar a fertilidade sobre a terra e sobre o povo, ou mesmo prosperidade sobre o povo. Então, em tempos em que havia sequidão, fome, essa divindade ela era buscada para que, de uma forma, pudesse agraciar, abençoar o povo com prosperidade e fertilidade. Então, Elias deixa claro para Acabe: olha, Acabe, desde que você trouxe cada vez mais deuses, idolatria para o meu povo, esse povo se entregou seguindo os seus caminhos, e você fazendo isso, inclusive associando-se com a sua esposa, a princesa Sidônia, chamada Jezabel, essa que mais fomentou a idolatria no meio do povo, de modo que o escritor de Reis deixou muito claro que até ali, nos dias de Acabe, não houve rei pior do que este rei e rainha, Acabe e Jezabel,
em deturpar, em corromper o coração do povo. Então, Elias já era odiado por Acabe, por Jezabel, por conta de, no início do seu ministério, Deus moveu Elias a orar pela terra no sentido de trazer sequidão. Elias orou e Deus fez fechar os céus para que não houvesse nenhuma chuva e por um período de 3 anos. E aqui nesse capítulo 18 já era o 3º ano sem chuva. Então o povo e os reis estavam desesperados porque os recursos estavam ficando escassos e o pouco de força que o rei Acabe tinha estava concentrado em ir no encalço de Elias, porque Elias era o culpado da sequidão. Então, e aí, no final de 3 anos, Elias se apresenta a Acabe. Ele ficou, foi no tempo da seca, ele até saiu do território de Israel, foi lá para a terra de Jezabel, Sidom, e é onde ele passou algum tempo em que foi sustentado por uma viúva lá, uma estrangeira, enquanto Acabe procurava Elias em Israel, ele estava fora de Israel. Por fim, Elias volta a Israel e ele se apresenta diante do rei e ao mesmo tempo diante do povo. E nessa passagem lida, nós vemos que Elias faz um confronto e uma espécie de um duelo. Então, diante do rei, diante do povo, todos reunidos no Monte Carmelo, ele faz a seguinte proposta: vamos ver realmente quem tem poder sobre a nação de Israel e principalmente sobre nossas vidas. Então, vamos preparar 2 sacrifícios. Vocês, profetas de Baal, de Astarote ou Azera, façam um altar, coloque sobre o altar um novilho, e eu também vou preparar um altar. Ambos fizeram isso, e para ser bem sucinto, Elias deu a preferência para eles: vocês invoquem o Deus de vocês. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E esse discurso, como lemos, agradou todo o povo. Opa, vamos ver poder então. Quem responder com poder, vamos seguir. E nessa de Elias dar a preferência, o povo, os profetas, os 850 profetas ficaram lá desde cedo até meio-dia, invocando, e Elias olhava tudo aquilo e até agia com sarcasmo, com sátira. Gritem mais alto, invoquem mais alto, esse Deus deve estar dormindo, ou ele viajou. Então, gritem mais alto, porque talvez ele ouça e responda. E isso passou do meio-dia até o fim da tarde, no horário em que havia por costume mesmo fazer os sacrifícios. Fala, desistam, agora é minha vez. Então aí Elias, havia lá um altar em que era dedicado ao Senhor Altíssimo, ao Deus, a Deus Jeová, que significa eu sou o que sou. Ou seja, o Deus autoexistente. Elias, primeiramente, ele repara o altar. O altar estava quebrado, destruído. E esse altar reparado ele faz com apenas 12 pedras representando o nome de cada uma das tribos de Israel. Ele repara o altar, coloca o novilho sobre o altar, e para que ficasse testificado mesmo o poder de Deus, ele diz para o povo: joguem água,
mas joguem muita água, encharque o novilho, e fez até valetas em torno do altar, de modo que jogaram tanta água, que havia muita água transbordando, inclusive na canaleta. Feito isso, o altar reparado, Elias simplesmente ora ao Senhor: Senhor, está aqui o sacrifício, está aqui a oferta, eu suplico a ti, responda, Senhor, para que todos saibam que só tu é o Senhor. E o que aconteceu? Como está no texto, recomendo a leitura: veio fogo do céu, consumiu o altar, consumiu o sacrifício, sugou, fez evaporar toda a água, e ali foi um sinal marcante para todos os que presenciaram. Então todo o povo, que era ali maioria, presenciou que houve resposta do céu. Mas o que eu quero chamar a atenção é a pergunta que Elias faz para o povo, como está no verso 21. Vou pegar aqui para fazer a leitura. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro lado? Se o Senhor é Deus, vocês seguem, mas se Baal é Deus, vocês seguem. Até quando vocês vão oscilar? Usando a versão Almeida, corrigida e fiel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear, manquejar, mancar, é a caminhada de alguém que tem deficiência nas pernas e a cada passo reclina para um lado, reclina para o outro. Quem usou uma tradução muito mais próxima do literal, também consultei na Bíblia Católica, que traduz assim: até quando vocês manqueareis sobre duas pernas? Mas para preservar o sentido, aí é interessante, tanto a Almeida quanto a NVI, que fica claro que a figura das pernas não era sobre pernas. Deus não estava, pelo profeta Elias, dizendo para o povo: até quando vocês vão manquejar, mancar, cochear, como se todo mundo fosse deficiente físico? Não, é figura de linguagem, sobre pensamentos, sobre opiniões, porque o próprio texto fala: se Deus é Deus, vocês dizem, vamos seguir ao Senhor. Se Baal é Deus, vamos seguir. É notório que se tratava de dois pensamentos. Ou seja, é uma pergunta que não fica somente naquele tempo. A pergunta é: até quando vocês vão ficar dividido entre dois pensamentos acerca de Deus ou falsos deuses? Isso se aplica para todos nós. Essa pergunta de Elias: até quando vamos ficar dividido entre Deus e os nossos pensamentos pessoais, que contraria a vontade de Deus? Ou pior, até quando vamos ficar dividido entre a adoração a Deus e a entrega das nossas vidas ao pecado? Até quando vamos ficar com os nossos pensamentos e toda a nossa vida dividida entre Deus e a busca pelos nossos prazeres ou a busca pela riqueza? Pense nas palavras que Jesus disse em Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há de agradar o outro e aborrecer o primeiro. Não pode ficar dividido entre Deus e as riquezas. Ele não está falando sobre o cuidado com o patrimônio, mas um coração dividido, entregue. Semelhança disso, como Tiago fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não a administração de recursos. Enfim, que podemos fazer e devemos fazer isso na dependência do Senhor,
como nós sendo mordomos de todos os bens que Deus coloca em nossas mãos, porque Ele é o Senhor sobre tudo. E nós devemos entender que somos mordomos dele, servo dele, e que tudo que nos sobrevém é para a glória dele. Então, a pergunta aqui de Elias, até quando? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Até quando os nossos corações não vai se entregar a Deus sem reserva, sem medida, entrega total, vão ficar divididos? Deus se desagrada totalmente de pessoas, eu e você, qualquer pessoa que fica dividido. Deus, o soberano, o Criador, ele tem todo o direito de requerer para si total preeminência, total dedicação e devoção das nossas vidas. Deus não quer que ficamos divididos entre a adoração a Ele e a busca pelos nossos anseios, os nossos prazeres egoístas, muitas vezes narcisistas. O que é o narcisista? É aquele que se auto-vangloria, aquele que quer a admiração, o foco para si, quando na verdade temos que transferir o foco para o Senhor. Ele mesmo disse pela boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, e nem a minha honra a imagens de escultura. Aplica isso até nesse contexto do capítulo 18. Deus não divide a sua honra com ninguém, nem com objetos e nem com qualquer outra pessoa. Porque Ele é o Criador, Ele nos fez, Ele fez os céus, Ele fez tudo. E não só porque é o Criador, mas porque é o agente vivo sobre toda a sua criação. Um Deus vivo, que respondeu com fogo ali, que fez este sinal ali, mas que também Ele tem marcado as nossas vidas e nos evidenciado com o maior de todos os milagres. O próprio Deus encarnando e vindo ao nosso encontro para nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo, Ele, que é o Cordeiro, o sacrifício suficiente para nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados e nos atrair para si. Repito e finalizo com a pergunta de Elias: até quando vocês ficarão divididos entre duas opiniões? Não fiquemos divididos. O desafio é que nos entreguemos por completo ao Senhor nosso Deus, buscando-o de todo o nosso coração, amando-o com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, como está em Marcos capítulo 12, do verso 34 a 40. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, não fique dividido. Entregue-se, viva por completo na presença do Senhor nosso Deus. No demais, tudo é falso, tudo é vão, tudo é inútil. Deus é tudo sobre nossas vidas. E assim eu termino orando. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua palavra compartilhada neste dia, Deus. E esta pergunta: até quando ficaremos divididos entre dois pensamentos, entre duas opiniões? É notório que o Senhor quer exclusividade das nossas vidas em devoção e entrega total a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Até quando ficar dividido? Que o mais rápido possível possamos ter a consciência e a renúncia, a entrega das nossas vidas para Ti.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu oro e suplico, intercedo pelo meu irmão, irmã, amigo, amiga, que ninguém fique dividido entre qualquer outro pensamento, mas se entregue todos os dias, a todo momento, em total vida, em adoração ao Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um excelente dia no Senhor.